Olá, mais uma vez quero compartilhar com você ideias fundamentais sobre o nosso viver e o nosso morrer. Esse tema vem sendo estudado já por diversos autores e eu me encanto com todas essas reflexões já processadas e aprendo a cada dia a perguntar o que é a vida, o que é a morte, o que é o morrer. O processo do morrer e do viver acontece em toda a nossa existência, desde a fecundação até os dias de hoje. Estamos passando por pequenas mortes, pequenas e grandes perdas. A morte total é aquela que acontece quando há a nossa morte biológica, por acidente, por doença ou por idade. Porém, a nossa cultura não nos ensina a lidar com a morte de uma forma construtiva. A morte representa uma tragédia, muitas vezes contada de forma dolorosa. Sem dúvida alguma que o medo da morte está presente em todo ser humano. O medo de perder alguém, a pessoa amada, aqueles que nós amamos, de uma forma definitiva, nos abala, mexe com a nossa estrutura interna. Porém, quando nós perdemos pela morte, nós entramos no processo do luto. O luto é justamente a reação que temos diante de uma perda significativa, importante, onde nós estabelecemos uma relação com aquela pessoa amada e querida da nossa vida. Porém, a intensidade, a dimensão da dor depende de cada pessoa, depende do tipo de vínculo que está estabelecido, do lugar que aquela pessoa que partiu ocupava, tanto no sentido real, como também no sentido simbólico, a representação interna para aquele que ficou. Então, muitas pessoas levam uma vida inteira sem conseguir se dar conta de superar, de elaborar, de processar aquela perda, muitas vezes inesperada. Então, na minha experiência com a terapia do luto, eu proponho, primeiramente, deixar que a pessoa que está vivendo a dor expresse a sua dor. A dor, a lágrima, precisa ser derretida, precisa ser colocada para fora de uma forma profunda. Muitas vezes em gritos, em desespero, para que a pessoa possa limpar o seu interior. Uma segunda maneira é permitir que a pessoa fale dessa dor, que ela conte a história do ente querido, que ela possa expressar verbalmente, colocando os seus sentimentos, para assim entrar em um tratamento que seja realmente profundo. E um terceiro aspecto que eu gosto de trabalhar é levar a pessoa ao autoconhecimento, para que ela possa se identificar consigo mesma e não com aquele que foi. Porque na vida real, muitas vezes colocamos o outro no nosso lugar. E até os nossos sentimentos são feitos em função do outro e não em função de mim mesmo.
Então, trabalhar o autoconhecimento para que a pessoa identifique o que é seu, as suas emoções, suas frustrações, suas dependências e aquilo que é do outro. E o que é do outro, dar permissão para que possa levar, para que possa ir embora. E diria que um quarto elemento importante, um aspecto do luto, é você fazer os rituais, a despedida. Ir ao cemitério, escrever uma carta, dizer uma palavra, quem sabe dar o perdão, reclamar, colocar alguma coisa para esse morto e entregar para nós cristãos nas mãos do Pai, no coração de Deus. Para aqueles que não creem, fazer uma despedida para dar permissão interna para que você então possa crescer e o luto não vire uma doença dentro de você. E um quinto aspecto importante é, sem dúvida nenhuma, a espiritualidade. A vida de oração. Para aquele que crê, a vida não é tirada, mas a vida é transformada. Então, como diz Leonardo Boff, que a morte é como um nascer de novo. A morte é um renascimento. E a pessoa que morre, ela alcança uma nova vida. E quando eu uso a espiritualidade, as passagens bíblicas, a maneira como Jesus venceu a morte através da ressurreição, a ressurreição de Lázaro, isso vai criar dentro de mim uma esperança. E eu posso, então, entregar aquele que despediu do mundo para que seja feliz no colo de Deus. E o último aspecto é, depois que eu faço todo o processo de tratamento, agora eu posso viver. Eu posso dar permissão para que eu seja eu mesmo. Então eu volto à alegria de estar com a família, de reconhecer aqueles que ficaram, de dar valor e intensidade à vida, e de melhorar a autoestima, e de viver a existência não meramente como algo transitório, mas algo significativo, que vai deixando marcas e a pessoa vai viver muito melhor, porque aquela morte, aquela dor, foi para ela um grande e profundo ensinamento. Então, como terapeuta que cuida de pessoas que sofrem, aprendi a lidar com a dor e a compartilhar da dor. Cada um dá o tamanho, a intensidade, de acordo com seus sentimentos. E precisamos respeitar o processo de cada um, para que assim o luto seja elaborado e a pessoa que está vivendo a perda volte a ser feliz, volte a caminhar alegre e volte a lidar com a vida, mesmo com a ausência física daquela pessoa que foi. Não é um processo tão simples, mas ele pode se tornar mais fácil com a ajuda terapêutica, com a reflexão terapêutica, com o apoio, com alguns exercícios que vão possibilitar a pessoa ao reencontro consigo mesma, a sua reintegração com a vida, com o ser, com a natureza, com o cosmos e com Deus. Então, para você que está vivendo a perda, seja confiante, permita que as suas emoções possam ser vividas e não paralise a sua energia. Deixe fluir, deixe expandir uma nova vida depois que você passar por todo esse caminho de dor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde. Assim seja. Amém. Deus seja louvado.